Outro dia eu tava conversando com minha psicóloga, né? Acho que vão pensar que eu sou louco, porque eu falo, minha psicóloga fala, o Marcelo é doido, né? Não. Que nada. Eu tenho minha Só psicóloga. às vezes. Eu acho que de perto ninguém é normal, mas eu tenho minha psicóloga, eu tava conversando com ela. E de longe parece que tá de perto. Eu falo que de perto todo mundo é louco, né? E aí ela falou assim, o ser humano tem uma crença que aparentemente ela é uma crença positiva, mas muitas vezes não é. Então todo ser humano, todo não, né? Muitos seres humanos têm um desejo de ser amado. Uhum. Como eu tenho o desejo de ser amado, eu não posso magoar as pessoas, porque se eu magoar as pessoas não me amam. E aí, na hora de eu dar feedback, muitas vezes, não é que o feedback magoa a pessoa, mas a pessoa que recebe o feedback, principalmente se ela não está preparada, ela fica mal com o feedback. Uhum. E aí, ao dar o feedback, achando que a pessoa vai ficar mal, ou vai ficar, sei lá, dodói. Eu já ouvi falando assim, eu dou feedback e as pessoas ficam dodói. Falei, que bom que elas ficam dodói, porque o processo de elas passarem pelo dodói faz com que elas cresçam, né? Então, ao dar o feedback e achar que quem está recebendo o feedback vai ficar dodói, vai ficar chateado, eu evito dar o feedback do jeito que ele deve ser dado, porque eu não quero que a pessoa fique chateada comigo. Uhum. Ele não é um contexto de forma, ele é um contexto emocional. Uhum. Então as pessoas não dão feedback. É muito interessante isso, Marcelo. Porque tá na raiz, né? Esse ponto, eu ia comentar isso agora, logo pra frente, mas já que você trouxe isso antes, esse ponto das pessoas quererem se sentir amadas, e isso travar o feedback, é muito do que a gente conversou lá na apresentação da Aline, que o feedback é totalmente emocional, né? A trava para ele acontecer de um lado é totalmente tanto emocional. Tanto para quem recebe quanto para quem, Exatamente. Tanto para quem recebe. Porque quem recebe não foi preparado para receber o feedback, para olhar e falar... Bom, deixa eu só falar como a gente faz a abordagem do feedback no EAG, né? Então a gente fala muito do reconhecimento. O reconhecimento está no topo da cadeia, da pirâmide de Maslow. O reconhecimento está no topo. O ser humano ele tem um desejo de se autorrealizar e de se sentir reconhecido. É intrínseco. E aí, até as pesquisas mostram, né? 80, não sei, a última pesquisa que eu vi, provavelmente esse número está desatualizado, mas em um determinado momento fizeram uma pesquisa, 85% das pessoas estavam considerando trocar de emprego. Aí você fala, por quê? Porque eu não me sinto reconhecido. Aí vai lá e pergunta, tá, mas me explica aí, o que é ser reconhecido? E aí as pessoas responderam, estatisticamente, na pesquisa, que é receber um elogio por algo bem feito. Tá, e aí foram lá e falaram, tá, qual que é a frequência? Uma vez por semana. E a gente tem muito essa abordagem. Como ferramenta de liderança, faz parte do papel do líder reconhecer bons trabalhos e dar feedback das coisas quando as coisas não estão funcionando. Quando precisam ser corrigidas. Aí você vai ter líderes que tem problema com os dois. Tem líder que tem problema só com dar feedback e tem líder que tem problema de fazer reconhecimento. Uhum. Então, fazer reconhecimento. Tem gente que é perfeccionista, não consegue ver nada bom em nada, e aí não faz reconhecimento, porque como o cara é perfeccionista, tudo tem que estar perfeito, ele nunca reconhece um trabalho. Nunca tá bom o suficiente. Nunca tá bom o suficiente. Ou tem pessoas que acreditam, mas se eu reconhecer, estraga. Se eu elogiar, estraga. Uhum. Né? Se eu elogiar, vão me pedir aumento. Tudo isso são questões emocionais. Crenças, pensamentos mágicos que a gente conta pra gente mesmo e não dá o devido reconhecimento para as coisas bem feitas. Então, esse é um aspecto para fazer um reconhecimento, um feedback positivo. E, por outro lado, você tem o confronto, né? De olhar e falar assim, pô, Aline, essa ação que você fez aqui, olha o que aconteceu. Olha o impacto disso. Isso aqui não foi legal. Isso está prejudicando o nosso ambiente de trabalho, está prejudicando nossos resultados. Por exemplo, se eu for dar Então tem pessoas que têm dificuldade em criar esse enfrentamento, esse confronto, por N motivos, né? Por N motivos. E aí quando você faz isso, você não desenvolve as pessoas. Cria o que a gente chama de harmonia artificial. Uhum. Todo mundo finge que está tudo bem, ninguém confronta ninguém, o resultado não aparece. Sim. Então, isso é uma coisa que tem que ser tratado não só na forma, como fazer, porque, por exemplo, eu particularmente eu não acredito no feedback sanduíche. Não que eu seja um crítico voraz, mas eu acho que ele, no longo prazo, ele vai criar pessoas reativas ao feedback. Tá, mas vamos só explica o que pessoal. É o feedback sanduíche, né? O feedback sanduíche, ele diz que é um sanduíche porque quando você tiver que dar um feedback para a pessoa, você chama a pessoa, faz 2 elogios, um pessoal, um profissional, e aí você vai lá e dá o feedback. Dá uma comida de rabo. Fala pra pessoa o que tá acontecendo, o que tá rolando, o que não tá funcionando. Sim. E aí depois você faz outro elogio. Fechamento com outro elogio e fala pra pessoa que você confia muito nela e acredita que ela vai conseguir fazer.
por isso que é sanduíche, né? O feedback está no meio. Eu acho que se a primeira vez que você faz isso pode ser efetivo, ao longo do tempo, quando você chegar e fazer um elogio e fizer outro, a pessoa já, opa, aí vem. Né? É igual minha filha. Minha filha outro dia mandou assim pra mim: pai querido do meu coração. Quando ela manda pai querido do meu coração, ela vai pedir alguma coisa, né? Aí você fala, já vai minha filha pedir alguma coisa. É a mesma coisa, vem com elogio, vem com outro, você fala, e já vou tomar uma. Essa questão do feedback sanduíche, conversando com a Samantha, né, nossa parceira, coach, ela falou que o feedback sanduíche, ele não, de todos os males, digamos assim, ele não é um feedback descartável, um método de feedback descartável, porque a gente usa ele dentro da avaliação de desempenho. Quando você faz o evento, né, de fazer a avaliação de desempenho do colaborador, você automaticamente vai trazer fatos positivos e fatos negativos, porque é o momento que você coloca tudo na mesa, esclarece tudo e fechou.